Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos a todos. Sou Steven Tutani em Harare, Zimbábue, e hoje é sábado, 24 de maio. E não é uma sensação boa estar selado esta manhã, como disse o papel de parede do Lifeline que recebemos recentemente. Amém. Com certeza é, meu amigo. E saudações a todos da sede da Voz de Deus de Jeffersonville, Indiana. Eu sou William McMasters. Pois bem, bom dia, irmão Steven. Bom dia, irmão. Sabe, outra coisa muito legal deste mês foi a edição de 17 de maio da revista Life, que relatou sobre a nuvem sobrenatural. Então, sim, algumas coisas formidáveis aconteceram neste mês. Lembro-me desse dia especial. Outro motivo pelo qual maio é especial para nós é que 2 dias depois, em 19 de maio, é o dia em que nosso precioso irmão José veio a este mundo. E espero que não haja problema em dizer isso. Estamos meio que nos aventurando sem autoridade aqui, mas é um dia especial para nós. Sim, meu amigo, e sei que o irmão José não gosta desse tipo de atenção. E espero ainda ter um emprego depois deste podcast. Mas tenho que dizer que ele tem sido uma grande bênção para a noiva em todo o mundo. Amém. E posso dizer, sem qualquer hesitação, que ele tem cumprido as palavras do irmão Brana de ser uma bênção para os outros. Amém. Isso não é nada mais do que a verdade. E sei que a noiva ao redor do mundo, todos sentimos o mesmo. Sabe, o irmão Brana fala muito sobre seu filho, o irmão José. Uma das minhas favoritas é quando ele diz: "Bom, eu tenho um fã e esse é o meu filho." Amém. E gosto muito do fato dele ainda ser um fã. E todos nós também somos, pela graça de Deus. Amém. Sabe, ultimamente temos falado sobre o cumprimento de profecias. E a entrada dele em cena, se você acompanha as mensagens, foi o cumprimento de profecia. Com certeza foi. Anos antes dele entrar em cena, quando o irmão Brana estava em Minneapolis orando, chorando no closet, agradecendo ao Senhor pela vida de José na Bíblia, uma voz entrou no closet e disse: "Você terá um filho e o chamará de José." Amém. E Deus cumpriu sua promessa. Ele cumpriu. E gosto muito do fato de que, como José na Bíblia, ele armazenou alimentos e manteve o povo alimentado durante o período da grande fome. O Senhor inspirou o irmão José a começar a voz de Deus e pegar o alimento armazenado, levantar celeiros e armazéns em todo o mundo para manter a noiva sustentada com o alimento espiritual a seu tempo. Amém. Gosto muito do que o irmão Brana diz em A Obra-Prima. Ele diz que o mundo teria perecido se não fosse por José. E sentimos que não seria o mesmo se o Senhor não tivesse criado uma maneira de fornecer esse alimento ao redor do mundo para que a noiva pudesse se alimentar dele. Amém. É exatamente isso, irmão Steven. Os paralelos são inegáveis e há muito mais que poderia ser dito. Mas se eu puder falar em nome da noiva em todo o mundo, irmão José, queremos lhe desejar um feliz aniversário. Nós o amamos. Agradecemos ao Senhor pelo irmão, por sua vida, e que Deus o abençoe ricamente. Amém. Muito bem colocado, irmão Will. Você falou em nome de todos nós. E acho que pode ser uma boa ideia para todos que estão ouvindo, se quiserem demonstrar sua gratidão e desejar ao irmão José um feliz aniversário. Há um botão de comentários no final da carta, As Águias se Reunindo. Vocês podem clicar nesse botão e escrever para ele. E tenho certeza de que é uma ótima oportunidade para desejar ao nosso irmão um feliz aniversário e as bênçãos de Deus. E quando vocês estiverem fazendo isso, o irmão Brana disse que vale a pena dar uma dica. Então lembrem-se de pedir a ele que não demita seus preciosos irmãos por expressarem o que todos nós sentimos. Amém. Bem colocado, irmão Steven. Bom, meu amigo, antes de encerrarmos, ainda fico impressionado por ter visto a profecia se cumprir diante dos meus olhos com a eleição do Papa dos Estados Unidos. Como não ficar? Toda vez que penso nisso, meu coração salta de alegria por ter podido testemunhar isso em primeira mão. Sabe, todas as pessoas com quem tive contato e com quem conversei sentem exatamente o mesmo. Ao ler a carta, As Águias se Reunindo da semana passada,
Disse isso perfeitamente, definiu o tom e disse: todos mordam o dedo, belisquem a alma e despertem o coração. Eu, na verdade, fiz isso. Eu também. E, irmão, essas mensagens que estamos ouvindo, essa série Adoção, é exatamente o que a noiva precisa, no momento perfeito. E em que tempo maravilhoso estamos vivendo. Amém. Gostei muito da citação que você mencionou e lendo na carta também. Gosto muito como as cartas são apenas a fita, sabe? E vice-versa. E algumas das coisas que ouço na fita é como: isso que estava na carta. É só uma coisa e gosto muito disso. Louvado seja o Senhor. Sobre a profecia do Papa, irmão, estamos remoendo isso aqui. É inexplicável como nos sentimos. Ver isso acontecer nos mudou de uma forma que não conseguimos nem explicar. Sei que sempre cremos, mas sinto que cremos ainda mais. E agora estamos aguardando com ainda mais expectativa o que o Senhor tem reservado. E eu estava pensando, irmão, se nos sentimos assim, vendo essa profecia se cumprir diante dos nossos olhos há apenas alguns dias, como será, irmão, quando começarmos a ver nossos entes queridos e aqueles que se foram antes de nós, como nos sentiremos? Nossa fé e tudo mais, irmão. Que coisa, não consigo imaginar. Mas quer saber? Isso vai acontecer e estou esperando por isso. Sim, vai acontecer. E não consigo expressar em palavras agora como me sentiria. Mas sabe de uma coisa, eu lhe direi mais tarde, quando chegarmos lá. Ver nossos entes queridos que já se foram, vermos o irmão Brana. Sabe de uma coisa? Acho que isso vai nos mandar direto para fora desta terra e mal posso esperar. Esperar esse dia chegar. Sim, vai. Amém. Desde que informamos sobre o novo lote de tablets Ágapo e livros que chegaram a Moçambique há 2 episódios, o irmão Lee Kufa, do escritório de Chimoio, tem estado na estrada. Ele começou na província de Tete, no norte do país, distribuindo livros a grupos de novos convertidos à mensagem, para que pudessem aprender mais sobre esse glorioso evangelho que receberam. Em seguida, ele foi de vilarejo em vilarejo, onde anteriormente distribuiu tablets Ágapo, realizando atualizações e reparos de tablets para os crentes. Como é tão comum nas áreas rurais, quase todos os tablets precisavam muito de atualizações, devido à falta de internet ou à falta de conhecimento sobre como fazer as atualizações por conta própria. É preciso lembrar que, para muitos desses crentes, esses são os primeiros dispositivos eletrônicos que eles usam. Portanto, embora tenham recebido treinamento sobre como usar e atualizar os tablets, ainda é difícil para eles entenderem. Não é preciso dizer que eles ficaram entusiasmados com a nova rodada de traduções da mensagem e com o bom funcionamento dos tablets de novo. Depois disso, o irmão Lee mudou de direção e atravessou a fronteira com o Malawi para uma reunião muito esperada com nosso irmão Said, de Blantyre, Malawi. Há 1 ano, esses irmãos estão tentando voltar para Mutarara, Moçambique, que é uma região isolada entre o rio Zambeze e a fronteira com o Malawi. Há muitos novos convertidos ao Senhor nessa região que acabaram de ser apresentados à mensagem desde a última viagem aqui e querem saber mais. E muitos desejam ser batizados no verdadeiro batismo cristão. Seus esforços não foram em vão e muitas almas arrependidas entraram nas águas turvas para serem batizadas. Pudemos ouvir o irmão Said falar sobre essa viagem e ele nos deu alguns detalhes maravilhosos sobre o que o Senhor fez por eles durante essa missão. Aqui está o irmão Said. Saudações, santos. Aqui é o irmão Said, do escritório da gravações A Voz de Deus, do Malawi. Gostaria de compartilhar o relato da viagem missionária que fizemos em Moçambique. Fomos eu e o irmão Lee, do escritório de Moçambique, e fizemos uma viagem maravilhosa ao interior de Moçambique. Um dos pastores que recebeu os tablets no ano passado estava em colaboração com outros pastores em Doa, distrito de Moçambique. É um dos distritos que compartilha fronteiras com o Malawi. A maioria das pessoas dessa região fala o idioma Chichewa. Portanto, tive o privilégio de ir e estar com eles. Saímos do Malawi de manhã cedo, conseguimos cruzar a fronteira em tempo hábil, fomos direto para o local
e encontramos as pessoas já na igreja. Elas estavam cantando e estavam apenas esperando que chegássemos. Nem ficamos no carro, entramos imediatamente na igreja e ele nos deu algumas cadeiras dentro da igreja. E o pastor nos apresentou a igreja. Eu me levantei para apresentar a mensagem ao povo e foi um privilégio para mim abrir Malaquias 4. Minha apresentação à igreja foi que, quando Deus estava encerrando o Antigo Testamento, ele anunciou a vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E eu lhes disse que agora estamos diante desse dia, o grande e terrível dia do Senhor. E se você olhar na Bíblia, esse é o dia em que Elias deve vir. E tenho o prazer de informá-los que Elias já veio, e que Elias veio com o nome de William Marion Branham. Então, depois disso, eu disse, pergunte à igreja quantos querem ser batizados. Quase toda a igreja disse que queria ser batizada. Então perguntei a eles qual era o lugar mais próximo onde poderíamos encontrar água. E o lugar mais próximo ficava a cerca de 5 quilômetros. Mas então, toda a igreja, nós saímos da igreja e começamos a caminhar indo até o rio mais próximo. Então, o nome do rio era um nome engraçado, muito engraçado, porque se chamava Rio Crocodilo. Perguntei ao irmão Lee, você quer ir até o rio? Ele disse, não, eu não. Portanto, eu não tinha escolha. Mas fui até o rio e a água estava quase acima da minha cintura. E as pessoas estavam entrando voluntariamente no rio, e para serem batizadas. E algumas delas tinham amuletos no pescoço, outras nos pulsos, nos braços, e tivemos que quebrar todas essas coisas. E eu lhes perguntava, para que servem esses amuletos? E alguns diziam, não, é só para proteção. E outros diziam, não, tenho um problema, eu bebo, fumo, então isso é para me proteger. Quando perguntei ao irmão Lee, quantas pessoas já batizamos? Ele disse, perdi a conta aos 40. Não sei quantas depois disso. O que significa que batizamos mais de 40 pessoas. E depois do batismo, voltamos para a igreja. E agora, era a minha vez de apresentar a voz do 7º anjo, o Elias de hoje. Ele estava falando sobre a voz de Deus nos últimos dias. Após o culto de fita, levamos alguns livros do Gravações, A Voz de Deus, e eu os compartilhei com eles. E disse a eles que, de agora em diante, todos que quiserem vir e se pôr aqui, devem trazer esses livros. Não queremos que as pessoas venham aqui e contem suas histórias. O tempo para histórias acabou. Agora é Elias, que foi introduzido entre seu povo, e a história agora deve ser somente sobre Elias. E sei que todos estavam entusiasmados, e lhes prometi que mais alguns livros estão sendo impressos. Livros da Gravações, A Voz de Deus. E esperamos voltar com esses livros. Portanto, foi uma boa experiência e nós gostamos muito. Foi uma bênção estar com essas pessoas. Pessoalmente, estou ansioso para voltar e estar com essas pessoas. O irmão Lee gostou muito e disse que foi a primeira vez que viu um batismo dessa natureza. Portanto, agradecemos a Deus por essa viagem maravilhosa. Que Deus os abençoe. Santos. Shalom. Depois de concluírem essa missão, os irmãos tiveram que fazer mais uma última viagem a outra cidade fronteiriça, percorrendo cerca de 500 quilômetros de volta pelo Malawi e entrando em Angonia, Moçambique. Lá, eles carregaram um lote de tablets Ágapo que foram reservados para esse grupo de crentes ansiosos que estavam esperando há mais de um ano para receber seus tablets. Que momento de alegria deve ter sido para esses preciosos crentes. Deus os abençoe, irmão Said e irmão Lee, por seu trabalho de amor para garantir que os filhos de Deus sejam alimentados. Publicaremos um vídeo dessa viagem no aplicativo Lifeline ainda hoje. Passando para o Quênia, nosso irmão Edwin Maturve, representante assistente do escritório da Gravações A Voz de Deus de Nairobi, compartilhou um relato de uma reunião anterior que eles tiveram este ano com ministros e professores de escola dominical de 36 igrejas. Aqui está o relato dele. Saudações no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Gostaria de compartilhar com vocês este relato sobre a recente viagem missionária que fizemos no dia 15 de março deste ano. Fomos convidados para uma reunião de ministros e professores de escola dominical de 36 igrejas. Eles nos pediram que os orientássemos sobre o programa da Creations e as ferramentas disponíveis nos sites da Creations e da Young Foundations, para que pudessem entender melhor como usá-las em suas aulas de escola dominical. Somos gratos às gravações A Voz de Deus e à equipe da Young Foundations por terem uma ótima maneira de abordar nossos jovens crentes aqui do Quênia. Podemos dizer honestamente, pelos testemunhos que temos recebido dos pais e dos professores de escola dominical, que o impacto da Creations é grande e que o fogo está se espalhando pelo país pouco a pouco. Essa reunião foi composta por pastores e alguns de seus professores de escola dominical, e a reunião foi realizada na igreja de Caratina. Tínhamos uma missão, que era incentivá-los a continuar apertando o play e enfatizar a importância de colocar a voz de Deus no centro de suas aulas de escola dominical. Enquanto escrevo este relato, gostaria de acrescentar algo aqui. Várias classes de escola dominical visitaram nosso escritório em Nairobi, e nas vezes em que fizemos isso, ouvimos testemunhos maravilhosos de grande melhoria na frequência à escola dominical, tanto dos pais quanto das crianças, e também maior retenção de conteúdo e participação das crianças e dos pais. Tendo em mente a importância do ministério da escola dominical nas igrejas, incentivamos essas igrejas a fazer bom uso do conteúdo que foi disponibilizado nos sites da Gravações A Voz de Deus. Começamos com a atividade de pesquisa do A-Mesa para garantir que todos soubessem como usar o software A-Mesa, pois alguns deles não sabiam. Também ouvimos a mensagem A Ordem da Igreja, pregada em 1963, e respondemos o questionário sobre a mensagem dessa mensagem. Gostamos muito de ler as perguntas e respostas juntos, e de alguma forma, essa sessão de questionário se tornou uma sessão bastante inspiradora por si só. A fita e o questionário sobre a mensagem que respondemos foram muito oportunos. Nós os incentivamos a incluir a voz do irmão Brana nas aulas da Creations. Isso é muito importante aqui no Quênia. Alguns grupos ainda não haviam desfrutado da bênção de ouvir diretamente do profeta de Deus. Expressamos a importância das crianças terem sua própria Bíblia, e para incentivar as crianças a carregarem suas Bíblias, praticamos alguns exercícios com espadas para enfatizar isso. Também incentivamos os jovens a se registrarem na Young Foundations e a fazerem as folhas de atividades, o diário e os questionários sobre a mensagem, explicando todos os benefícios espirituais e outras coisas que vêm com isso, inclusive o troféu da Young Foundations e outros presentes. Quando terminamos essa reunião, recebemos uma resposta muito positiva dos pastores e professores. E sabemos que nossa reunião não foi em vão e que trará um impacto em suas escolas dominicais. Damos toda a glória àquele que a merece, o qual não é outro senão nosso Senhor Jesus Cristo. Senhores, somos realmente uma testemunha das ferramentas que foram disponibilizadas para equipar nossas crianças, e isso está ganhando força aqui no Quênia. E pouco a pouco, as igrejas e os professores de escola dominical estão começando a captar a visão. Isso é maravilhoso. Como todos sabemos, as águiazinhas comem a mesma comida que a mamãe e o papai águia. Cremos que Deus quer cuidar das águiazinhas dele, assim como está cuidando das suas águias. Deus os abençoe. Gravações A Voz de Deus, do Quênia. Foi em novembro de 2022 que a equipe de distribuição do Ágapo de Camarões viajou pela primeira vez pela zona inglesa de Camarões para uma distribuição de tablets. Bom, recentemente, o irmão Adolf e o irmão Roland partiram mais uma vez para servir a noiva de Cristo nessa região. A situação política na região de língua inglesa tem sido muito tensa e apresenta desafios. Mas nossos irmãos seguiram em frente com fé, confiando na mão protetora do Senhor para guiá-los
e mantê-los seguros. O objetivo dessa viagem foi entregar os tablets Ágapo aos novos convertidos e aos crentes que não tiveram a chance de recebê-los durante a viagem de distribuição anterior. Outra tarefa muito importante para a nossa equipe foi atualizar os tablets originais usando a função ponto a ponto. Muitos crentes aqui não têm acesso à internet. Portanto, o ponto a ponto é a única maneira de atualizar seus tablets com o conteúdo mais recente disponível. A outra tarefa crucial dessas viagens é fornecer suporte técnico e assistência técnica para os tablets existentes, que podem estar apresentando problemas ou precisando ser substituídos, se nenhuma solução for encontrada. Foi em 22 de abril deste ano que o irmão Adolphe e o irmão Roland partiram da cidade de Douala no início da manhã e chegaram em segurança a Mutengene, a primeira parada. O irmão Renaud, bibliotecário da cidade, juntou-se à equipe para prestar assistência durante toda a viagem. Cada dia de distribuição começava com um padrão familiar: ouvir uma fita, reproduzir os vídeos e as apresentações do Ágapo, demonstrar o uso adequado do tablet, em seguida, prosseguir com a distribuição e o suporte técnico. No primeiro dia em Mutengene, 25 tablets foram distribuídos para os ansiosos destinatários. No dia seguinte, eles seguiram para Buea, onde distribuíram 62 tablets. Na quinta-feira, 24 de abril, eles entregaram 35 tablets aos irmãos e irmãs em Muyuca, seguidos por 44 tablets distribuídos em Kumba no dia 25 de abril. Seu destino final foi Mamfe, no domingo, 27 de abril, onde foram distribuídos 23 tablets. Nosso irmão Adolf compartilhou que, durante a distribuição em Muyuca, 2 irmãs idosas chegaram depois de viajar quase 100 quilômetros sem nenhuma carteira de identidade para pegar seus tablets. Embora o esquecimento de algo como uma carteira possa parecer bastante comum para nós, em uma região tensa e repleta de postos de controle militar, a determinação delas falou muito alto. Isso mostrou claramente a profunda fome e expectativa que tinham de receber a palavra de Deus. Parece um pouco como a rainha de Sabá dos dias de hoje, mas, desta vez, um maior do que Salomão está aqui. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, mais 189 tablets chegaram às mãos dos crentes, em toda a zona inglesa de Camarões. Uma parte significativa dessa missão envolveu a solução de problemas e o suporte técnico. A experiência do irmão Adolphe nesse assunto desempenhou um papel muito importante, pois ele conseguiu resolver vários problemas técnicos, principalmente com o botão liga-desliga do tablet, que estava danificado ou não respondia. O irmão Adolphe relatou que conseguiu consertar ou reparar com sucesso um total de 39 tablets Ágapo. Entretanto, alguns desses tablets não podiam ser consertados, o que levou à substituição de 17 tablets. Os desafios técnicos incluíam carregadores com problemas, e o irmão Adolf confirmou que 38 carregadores defeituosos foram identificados e substituídos. A missão também foi além dos tablets Ágapo. Há famílias que possuem um dispositivo inteligente, então os irmãos se certificaram de que as pessoas tinham o aplicativo à mesa instalado. Se não tinham, eles usavam os roteadores Wi-Fi móveis da Gravações A Voz de Deus para instalá-lo. Já que a conectividade com a internet é muito limitada para a maioria das pessoas nessas regiões. E, em cada local, a equipe também garantiu que todos entendessem como usar o recurso ponto a ponto para ajudar a atualizar os tablets dos outros crentes. É realmente empolgante saber quantas famílias mais agora têm a capacidade de ler e ouvir a mensagem. É mesmo. E aqueles que não podem usar seus tablets podem mais uma vez acessar a voz de Malaquias 4. Devido aos riscos de segurança que representam as segundas-feiras da cidade fantasma nas regiões de língua inglesa de Camarões, os irmãos prolongaram sua estada em Mamfe e voltaram em segurança para Douala na terça-feira, 29 de abril. Essas segundas-feiras se tornaram altamente perigosas desde o início da crise separatista, há 8 anos. Os mercados fecham, os escritórios fecham
e as ruas ficam vazias, pois os moradores são forçados a ficar em casa sob grande ameaça de violência de grupos separatistas armados. Apesar desses desafios, os irmãos percorreram mais de 600 quilômetros, distribuíram 189 tablets e resolveram vários problemas técnicos durante a missão de uma semana. Uau! Somos realmente gratos aos irmãos missionários por todos os sacrifícios que eles fazem e se esforçam contra todas as probabilidades para levar a palavra às mãos dos crentes. Amém. Tenho certeza de que todos eles apreciarão nossas orações e todas as equipes de distribuição de tablets ao redor do mundo enquanto trabalham fielmente até a vinda de Jesus. E por fim, como crentes, sabemos quão importantes são as mensagens do irmão Brana. Elas são vida para nós. Também cremos que o título de cada sermão é também importante e como um sermão por si só. Aqui está um testemunho que recebemos de uma irmã que testemunhou Deus provando sua palavra entre eles. O testemunho diz o seguinte: em 21 de abril de 2024, tocamos a fita Provando sua palavra, com todas as outras águias em um domingo específico, no culto de fita no lar. Gostei muito da mensagem, e quando terminamos, minha mente se voltou a um incidente em que Deus provou sua palavra para minhas irmãs e para mim. Minha vizinha, uma irmã e crente na mensagem, foi subitamente atacada por algo que parecia ser um poder demoníaco. Sua irmã mais nova, que estava hospedada com ela, entrou em pânico e veio correndo para minha casa gritando: "Por favor, venha, minha irmã está morrendo. Ela está inconsciente depois de sofrer algum tipo de convulsão e não consegue falar." Fui até ela imediatamente para ver o que estava acontecendo. Demos as mãos para orar por ela, nos dedicamos e pedimos misericórdia e perdão para nós mesmos e para a doente. Oramos por ela com todas as nossas forças, mas sua condição permaneceu a mesma. Corpo rígido, olhos que não piscavam, nenhum tipo de movimento. Uau! Ela continua. Eu não tinha nenhum dispositivo de áudio, mas então me lembrei do livro da mensagem que estava lendo. Eu o havia deixado em minha cama. Era a mensagem chamada Provando Sua Palavra. Algo me fez pegar aquele livro. Mandei buscá-lo e imediatamente o coloquei sobre minha irmã aflita e comecei a orar. Senhor Jesus, cremos que o Senhor é o nosso curador de todas as nossas doenças e que por suas pisaduras nossa irmã está curada. Estou colocando este livro da mensagem sobre o corpo dela, crendo que o Senhor provará a sua palavra para nós e para a nossa irmã, como diz o título desta mensagem do nosso profeta. Por favor, restaure a saúde dela, pois pedimos isso em seu nome, Jesus Cristo. Amém. Poucos segundos após essa breve oração, nossa irmã foi restaurada. Ela se levantou, ganhou consciência e se sentou sem saber o que havia acontecido. Ela notou o livro da mensagem e se perguntou quem o havia colocado nela, pois não se lembrava de estar lendo-o. Ela estava um pouco quieta e meio confusa, como se estivesse acordando de um sono. Tivemos que lhe contar o que havia acontecido e juntos louvamos o Senhor pela manifestação de sua palavra falada, provando sua palavra ao interpretá-la diante de nós. Deus os abençoe, sua irmã de Arusha, Tanzânia. Louvado seja o Senhor. Isso foi maravilhoso, irmão Steven. Gosto demais de ouvir esses testemunhos e é verdade. Deus sempre prova a sua palavra. Ele responde às orações e está sempre presente quando precisamos dele. Amém. Ele nunca falha. Bom, esse é um ótimo ponto para encerrar o episódio de hoje. Não deixem de buscar por atualizações durante a semana no site brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. E como sempre, agradecemos muito por terem se juntado a nós hoje e, se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, que Deus os abençoe e Shalom. Shalom.